Olá, me chamo Felipe Feitosa Soares, sou aluno de mestrado do curso de Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará. Estarei apresentando o trabalho publicado no SBESC 2020, intitulado Avaliação de Desempenho de Computadores Raspberry Pi com Algoritmos para o Reconhecimento Automático de Placas. Bom, os avanços da microeletrônica e dos meios de comunicação têm possibilitado o surgimento de uma série de dispositivos de tamanho reduzido e capazes de se conectar à internet, seja por uma rede cabeada ou uma rede móvel. Tais avanços funcionaram como base para o surgimento da internet das coisas, um paradigma que prevê a comunicação de objetos físicos via internet, gerando dados, coletando dados e atuando quando exigido ou quando necessário. Por meio da internet das coisas, várias aplicações têm surgido e quebrado paradigmas e revolucionando nas mais diversas áreas, como por exemplo na área da agricultura, na área militar, na área de transportes, na área da saúde, entre muitas outras. Em geral, essas aplicações exigem a comunicação e a cooperação entre vários dispositivos, como sensores e atuadores. Dessa forma, a viabilidade dos projetos exige que o custo de tais dispositivos não seja tão elevado, e isso acaba gerando uma limitação de recursos neles, principalmente em questão de hardware, tais como capacidade de processamento, quantidade de memória RAM e recursos relacionados à energia. Uma classe de dispositivo que vem sendo muito utilizada em projetos de internet das coisas são as Single Board Computers, ou, do português, computadores de placa única. Estes são capazes de embarcar um sistema operacional completo, fornecem uma interface amigável para usuários não técnicos e englobam características de sensores e atuadores, que são dispositivos comumente utilizados na internet das coisas. Essas placas elas possuem um desempenho equiparável ao de alguns smartphones, embora o seu valor seja consideravelmente menor. Costumam ser utilizadas nas tarefas mais complexas de internet das coisas, como a parte de processamento de dados ou servindo como gateway. Partindo desse background, os seguintes pontos foram definidos como objetivos desse trabalho: avaliar o desempenho, considerando as métricas de acurácia, tempo de execução, uso de RAM e consumo de energia de dois algoritmos de reconhecimento automático de placas, ou ALPR, em três diferentes modelos de computadores Raspberry Pi, o modelo 3B, 3B+, e 4B. Dessa avaliação, identificar qual algoritmo entrega o melhor custo-benefício a cada dispositivo. Validar também a possibilidade de executar esse nicho de aplicação nesses dispositivos. E como o desempenho da aplicação mudou conforme o computador foi evoluindo, conforme os novos modelos foram sendo lançados. Então, uma aplicação de reconhecimento automático de placas tem o objetivo de ler e identificar cada placa veicular presente em uma imagem, ainda que tenha vários veículos. Esse tipo de sistema está presente nas mais variadas aplicações, como monitoramento de trânsito, coleta automática de pedágio, fiscalização e aplicações de leis. Essas aplicações são afetadas e precisam lidar com várias condições que são adversas, mas fazem parte dessas imagens, como a questão de iluminação, o ângulo de captura da imagem, presença ou não de sombras e borrões, algo que está relacionado tanto com a iluminação quanto a resolução da câmera, a distância, e outras características que também são inerentes ao ambiente. Tipicamente, os algoritmos de ALPR eles consistem de três etapas. A primeira seria, recebendo a imagem, detectar veículos nessa imagem e gerar recortes desses veículos. Uma segunda etapa seria detectar a placa nesses recortes. E, por último, realizar a leitura da placa. Neste trabalho, utilizamos algoritmos baseados em Deep Learning, por se tratar de uma técnica complexa que exige muitos recursos de hardware e o que seria excelente para avaliar o desempenho desses computadores. Foram utilizados dois algoritmos, um contendo todas as três etapas, denominado de algoritmo completo nesse fluxograma, e um contendo apenas as duas últimas,
que seria o algoritmo denominado simples. O algoritmo simples, ele já busca uma placa na imagem original. Ele já recebe a imagem bruta e procura a placa nela. E aí, a partir das placas que ele encontra, ele lê os caracteres nessas placas. Apesar de ter uma etapa menos, o algoritmo 2 pode ter sua acurácia bastante comprometida, visto que ao invés de buscar as placas em recortes de carros ou motos, como no algoritmo 1, ele busca na imagem completa, ou seja, há um espaço de busca maior e fica mais propenso a erros, dependendo do ambiente. Sobre a avaliação de desempenho realizado, a técnica consiste de uma aferição, onde foi realizada a análise comparativa dos computadores Raspberry Pi na execução de sistemas de ALPR, com variação no nível de complexidade dos algoritmos utilizados. Os dispositivos utilizados nesse trabalho foram os Raspberry Pi 3B, 3B+, e o 4B. Como carga de trabalho, são inseridas sequencialmente 115 imagens de carros brasileiros do dataset OpenALPR. Os fatores são os dispositivos e os algoritmos. E para cada combinação de dispositivo e algoritmo, foram realizadas 50 execuções para cada imagem do dataset. Como métrica, tem-se a acurácia dos algoritmos, o tempo de processamento total e de cada etapa feita pelo algoritmo, uso de RAM e consumo energético dos algoritmos. A análise dos dados é feita a partir de interpretação dos resultados e do tempo de processamento e do uso de recursos. Sobre as especificações de cada computador, objetivando não comprometer os resultados, fixou-se todos os componentes possíveis, como a fonte de alimentação, o sistema operacional e o cartão de memória utilizado no armazenamento. Ou seja, toda essa parte de tanto software quanto essas partes de hardware que puderam ser utilizadas em todos os dispositivos, eles foram adotados. Uma diferença de hardware entre os computadores se deu na questão do processador, sendo o 3B e o 3B+ o mesmo, sendo que no caso do 3B+, o clock é um pouco maior. Já no 4B teve uma atualização inteira da CPU e também um acréscimo de clock. Uma outra diferença também é que enquanto as memórias do 3B e do 3B+, são as mesmas, 1 GB de LPDDR2 de 900 MHz, já no 4B a gente tem uma LPDDR4 de 2400 MHz. A coleta das métricas foi feita da seguinte forma. A acurácia dos algoritmos e o tempo de processamento total e de cada etapa foram medidos pelo próprio script de execução dos algoritmos, enquanto o uso de RAM foi feito pelo programa TOP, nativamente encontrado em várias versões do Linux, inclusive no Raspbian, que foi utilizado nesses computadores, e o consumo de energia foi feito por um voltímetro, acoplado à fonte da Raspberry Pi. Em questão de acurácia, houve uma surpresa, pois o algoritmo 2, considerado mais simples, ele conseguiu um score maior que o algoritmo 1. Contudo, ao analisar as imagens presentes no dataset da OpenALPR, percebe-se que as imagens estão ideais para o algoritmo 2, uma vez que estão focadas na placa em si. Porém, essas imagens elas comprometem o algoritmo 1, pois algumas delas mostram apenas partes dos veículos, o que impossibilita o bom funcionamento do detector de veículo. Como pode ser visto nessa imagem abaixo, uma realmente mostra o carro, onde o detector... Essa imagem da esquerda realmente mostra o carro, onde o detector conseguiria identificar um carro aí. Já da direita, a gente vê apenas um pedaço ali do para-choque focado na placa. O detector de veículos não foi treinado para identificar isso como um veículo e acabou comprometendo a acurácia desse algoritmo. Questão de tempo de execução, o algoritmo 2 mostra-se mais rápido, tendo um ganho de quase 50% quando executado na Raspberry Pi 4. Isso é facilmente justificado, uma vez que, olhando os resultados, percebe-se que no algoritmo 1, a etapa que demanda mais tempo é justamente de detecção de veículo, que está ausente no algoritmo 2.
Esses tempos são até preocupantes, pois mostram a inviabilidade dos computadores Raspberry Pi executarem esse tipo de aplicação em tempo real, já que ao se analisar os frames por segundo, ou FPS, o maior desempenho acontece na Raspberry Pi 4, rodando o algoritmo 2, e mesmo assim é inferior a 2 frames por segundo. Isso é um problema porque as câmeras atuais, em geral, elas gravam entre 30 e 60 FPS. O consumo de RAM, como esperado, é uma métrica que independe do dispositivo que executa o algoritmo. Além disso, ela possui um consumo menor no algoritmo 2, justamente pela remoção da etapa da detecção veicular. Em todos os casos, o consumo energético mostrou-se melhor no algoritmo 2. O modelo 4B foi o que mais se beneficiou na troca do algoritmo, tendo seu consumo reduzido em quase 50%. Comparando os dois outros modelos, verifica-se que o 3B+, consumiu mais energia do que o 3B. Com este trabalho, verificou-se que o Raspberry Pi 4 é o mais preparado para esse tipo de aplicação. É tanto mais rápido, como possui um menor consumo energético. Já o 3B+, que é mais rápido que o 3B, ele é menos eficiente em consumo energético. Logo, há esse trade-off entre energia e tempo de processamento quando for utilizar um dos dois dispositivos. Os computadores eles conseguem executar essa aplicação, contudo não são indicados para o processamento em tempo real devido ao baixo FPS. E o algoritmo 2, por fim, supera o algoritmo 1 em todas as métricas analisadas neste trabalho e para esse dataset. Por fim, os autores gostariam de agradecer à FUNCAP pelo apoio neste trabalho. Muito obrigado.